Olá, eu sou a Matilde e seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao meu canal. Aqui nós falamos sobre desenvolvimento pessoal. E hoje eu trago-te um vídeo que eu nunca trouxe antes, que é algumas dicas para tu melhorares o teu inglês. Isto são todas as coisas que eu fiz e que me ajudou a parar de ter tanto medo de falar inglês e a ser mais confiante com o meu inglês. E embora eu ainda não seja fluente, o meu inglês de 2025 ou de 2024 até agora evoluiu imenso. Portanto, eu vou compartilhar contigo tudo aquilo que eu comecei a fazer e que eu sinto que me deu mais aquela confiança para falar inglês e para melhorar o meu inglês. A primeira coisa que eu tenho mesmo que dizer e que eu fiz muito e que continuo a fazer até hoje é deixar as definições do meu telemóvel tudo em inglês. Muitas vezes em português, quando nós vamos às definições, nós já sabemos aquilo de cor porque já é uma coisa que nós fazemos naturalmente. Quando nós metemos em inglês, nós vamos começar a saber o nome das coisas porque nós vamos ter que ler. Quando nós vamos clicar numa definição do telemóvel, nós já vamos saber para que é que aquilo serve porque nós já fizemos aquilo muitas vezes. Então é uma boa dica, foi uma coisa que eu fiz logo no início, tanto para melhorar o meu inglês, tanto para adquirir vocabulário, que sempre foi uma parte em que eu sempre tive um pouco mais de dificuldade. A segunda coisa que eu também fiz é usar alguma aplicação de língua. Atualmente eu uso o Duolingo e eu confesso que eu já uso o Duolingo desde 2025. Portanto, eu uso o Duolingo há um ano, eu gosto imenso. Eu falei com o meu tio sobre isso porque o meu tio ele é fluente em inglês e o meu tio dá formações em inglês e ele próprio me disse que o Duolingo é das melhores aplicações para quem quer aprender inglês, porque ele também dá o certificado de grau de inglês que tu estejas e que ajuda imenso. Portanto, eu uso o Duolingo, funciona muito, basta vocês tirarem 10, 15 minutos do vosso dia, se calhar nem é preciso muito, e vocês conseguem fazer aquilo tranquilamente. Portanto, o Duolingo é perfeito. Tanto que eu também estou a tentar aprender outra língua por ele e não tenho nenhuma reclamação a ser feita. Outra coisa que eu fiz e que eu confesso que se calhar durante muito tempo impediu-me do meu inglês estar bom é o facto de antigamente eu não tinha confiança para falar inglês. Ou seja, se eu tinha que falar em alguém inglês, eu dizia logo, eu não sei falar inglês, eu ficava com muito medo de cometer erros gramaticais e, portanto, termos verbais, etc. Tinha muito medo de cometer erros, logo o meu inglês fechava-se mais. Tanto que eu sinto que desde que eu comecei no Duolingo, foi há um ano, o meu inglês aumentou e a minha confiança aumentou também porque era algo que eu comecei a praticar todos os dias e antes isso não acontecia, logo eu não era tão confiante. Mas para quem precisa de confiança para melhorar o vosso inglês, eu confesso-vos que, embora às vezes seja difícil, porque é normal, nós não queremos errar, nós não queremos mostrar a outra pessoa que nós erramos no tempo verbal, uma coisa que eu faço sempre que eu tenho que falar inglês com alguém é eu dizer que eu estou a aprender. E eu sinto que quando eu faço isso e quando eu digo isso tira-me um peso enorme dos ombros. Porque eu já penso, ok, a pessoa sabe que eu estou a aprender inglês, então se eu cometer algum erro, é ok. E hoje em dia eu já me sinto até muito mais à vontade para lhe perguntar como é que eu digo de X forma. E se a pessoa souber, a pessoa também me responde. E eu sinto que isto permitiu que o meu inglês fosse muito mais fluido e não estar constantemente a falar inglês e estar a pensar, oh meu Deus, como é que eu digo isto? Oh meu Deus, como é que eu digo aquilo? Não, o meu inglês tornou-se muito mais fluido, muito mais tranquilo e eu já não fico tão nervosa quando eu tenho que falar com alguém em inglês, porque eu sei que mesmo que eu cometa algum erro, é ok eu cometer algum erro, eu sou aquela pessoa que eu odeio falhar e eu confesso que a minha relação com as falhas é um bocado conturbada, mas que está a melhorar e neste contexto, principalmente em inglês, eu sempre tive muito receio de dar erros, das pessoas rirem de mim, até eu perceber que eu estou a aprender, eu não sou fluente e eu preciso de cometer esses erros para eu perceber porque é que se diz desta forma e não se diz daquela. E se calhar eu continuo a cometer erros até hoje, como é óbvio, mas agora sinto-me muito mais confiante e muito mais capaz de falar e o meu inglês deu esse pulo gigante por causa disso. Outra dica que eu dou e que eu sinto que isto é mesmo a cereja no topo do bolo. Eu lembro-me que quando eu comecei a fazer isto, eu comecei a ter sonhos em inglês. É vocês falarem com alguém que fale só inglês. Eu juro-vos que isto funciona imenso. Eu tenho um amigo meu, por exemplo, e ele só fala inglês. Ele não fala... Ele percebe um bocadinho português, mas ele não fala português. Portanto, eu tenho que falar inglês com ele. E o meu inglês, desde que eu falo com ele, melhorou 100%. Porque, lá está, a nossa única forma de comunicação é nós falando em inglês. Logo, eu para falar com ele eu tenho que falar inglês. O que é que eu faço? Além de usar o Duolingo, além de tudo, eu também uso muito o ChatGPT. Por exemplo, se eu tenho alguma dúvida, eu confundo muito, por exemplo, o in e o on.
se eu tenho alguma dúvida eu pergunto ao chat, eu pergunto, por exemplo, chat, porquê é que se diz desta forma e não se diz daquela? E o chat explica-me e age ali como se fosse o meu professor de inglês, mas eu sinto mesmo que vocês terem alguém que só fala inglês para vocês darem aquele up, porque senão, porque tu vais-te desenrascar, mas eu não falo inglês bem, tu vais-te desenrascar para falar com a pessoa, porque tu queres falar com a pessoa. Seja aquele inglês assim meio mistura ou não, tu vais arranjar forma de falar com ela. Eu já vi muitas pessoas que dizem que usam aquelas aplicações e que honestamente eu estou a ponderar bastante de instalar, portanto se eu efetivamente instalar, depois eu irei recomendar ou não, mas eu já vi muitas pessoas que instalam aquelas aplicações, se calhar depois deste vídeo inclusive eu até vou pesquisar, mas que usam aquelas aplicações como eu estava a dizer, onde elas falam com nativos e eu sinto que isso deve fazer a maior diferença no inglês e faz de facto, porque não há melhor forma de tu aprenderes do que tu estando no terreno. Estando no terreno, neste caso, é tu falares inglês e melhorares o teu inglês. Outra coisa que eu também comecei, que eu fiz e que eu não citei, portanto vou citar agora, é ouvir músicas em inglês, ler coisas em inglês e músicas eu ouço quase todas em inglês e o que é que eu faço é, quando eu não sei ou quando eu quero aprender palavras novas, eu vejo as traduções das músicas. Eu sinto que no início, até para vocês aprenderem como é que se diz as palavras, é das melhores coisas que vocês podem genuinamente fazer, porque o vosso inglês vai melhorar muito. Vocês vão aprender como é que se diz as palavras, logo aí já vai dar aquele upload muito grande. Este foi o vídeo, eu espero muito que tenhas gostado, não te esqueças de subscrever o canal, comentar e dar os like para saber quais é que são os tipos de conteúdo que tu queres ver ou que tu não queres ver por aqui. Vou deixar o @algures aqui na tela do meu Instagram, portanto acompanha mais de perto por lá, ok? E vou deixar um link da minha newsletter cá em baixo na descrição, que eu voltei recentemente. E vou deixar o link do meu podcast, portanto ouve-me no carro ou em qualquer lado. Este foi o vídeo, eu espero muito que tenhas gostado e vemo-nos no próximo vídeo.